função, sua função principal. Não, o pessoal está falando aí um monte de coisa e eu tive que... É a Lourdes dando boa noite, o André, a Ana chama ela de Eliana, ou Eliane. São as variantes, né? Pode ser também. Kátia tá... Bom, então, a gente está gravando já. Quero dar boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles que estão assistindo a gente pela gravação e para os meus companheiros de estudo que estão aqui. Já dei boa noite. A gente está ainda no capítulo 8 do estudo do Paulo Estevão, do Recanto Espírita Sol de Assis. Bom, vamos então continuar o nosso estudo. Os companheirinhos estão entrando. Para quem não conhece nosso estudo, né, ele acontece toda terça-feira, às 8 horas. E aí a gente coloca o estudo lá no YouTube, porque ele não é transmitido de forma aberta, né? Nós temos o nosso grupo aqui dos estudantes. E depois é que eu coloco a gravação lá no YouTube. Priscila está dando boa noite Pri. Vamos lá, então. Vocês já estão vendo, né? A minha tela aqui. O rostinho da Abigail, triste, olhando para baixo. Esse foi o último slide que nós lemos semana passada. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali não se interessara pela figura do famoso carpinteiro, que morrera na cruz como malfeitor. Mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um verdugo vulgar. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar o genitor. Ou seja, o pai errou, né? Ele colocou de lado todo o respeito, todo o carinho, mas falou, pai, você errou, porque a moral dele era mais forte, né? Bom, não vou entrar nessas questões aqui desse slide, porque a gente já falou semana passada bastante, né? Muita coisa boa a gente falou. Bom, se tiver, aqui já é outro, tá? A continuação já. É a mesma gravura, mas já é outro trechinho do nosso livro. Se tiver forças para analisar os atos paternos com o preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole do berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Esse trecho que a gente vai ler agora me fez refletir. Ó, ele ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos, que lhe não reservaria, pois, ao coração sedento de carinho e de paz. As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó, nesse trecho, onde ela está analisando que esse Jesus que ela não conhecia, mas que ela está tirando as suas conclusões pela índole do irmão, que ela bem conhecia, que esse Jesus não deveria ser uma pessoa ruim, como haviam dito para ela, porque senão seu irmão não ia se filiar às ideias dele.
Ele ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos. Gente, esse pensamento de Abigail, quando eu li, eu falei, esse é um comportamento, mas tão fora do padrão, né, ou dos padrões da vibração do nosso planeta, ainda hoje. E Gesiel já tinha essa vibração há 2.000 anos atrás, né? Mas por que eu estou falando isso? Que isso é muito fora dos padrões da vibração do nosso planeta ainda, esse pensamento. Porque ela está reconhecendo, vou falar bem devagar, assim, primeiro para tentar organizar as minhas ideias da melhor forma que vocês entendam. Ela está reconhecendo nesse comportamento dele, do irmão, ele ensinar o irmão a bem querer os próprios verdugos. Ou seja, primeiro ela está reconhecendo que esse comportamento de bem querer um verdugo é uma coisa louvável. Daí já dá uma distância gigantesca do padrão de vibração que a gente está mergulhado ainda no nosso planetinha, que ainda se sobrepõe o mal. Por quê? Porque hoje é muito comum ainda a gente ver qual o padrão de comportamento. Se a gente defende uma pessoa, defende não, se a gente defende os direitos, né? Os direitos humanos, por exemplo, de uma pessoa que comete alguma coisa contrária à lei, a gente é massacrado, né? Porque a gente não pode defender direitos humanos de quem não, na visão de quem ainda não entende o amor universal de Deus, comete uma coisa de errado, né? Então, por isso que muitas vertentes hoje dizem que defender direitos humanos é defender, vou falar na expressão popular aqui, né? É defender bandido, por exemplo, né? É defender quem defende coisa errada. Só que você defender o ser humano que está ali não é você defender o comportamento errado que ele teve. Bem disse Jesus lá numa passagem da Boa Nova, né? A gente não tem que combater o nosso irmão, a gente tem que combater o mal que o irmão ainda comete, porque ele ainda está em erro. E não combater o nosso irmão. Mas isso é um pensamento muito novo. Esse pensamento tem só 2.000 anos, né? Mas Abigail já conseguia perceber no irmão e nesse Jesus que ensinou o irmão a perdoar o verdugo, um bom ensinamento, um ensinamento condizente com o amor divino. Mas a gente não está preparado para isso ainda. Vocês conseguiram entender isso que eu coloquei? Ou está confusa a minha fala? Conseguiram entender? Não, ficou bem claro. Hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que acham que bandido bom é bandido morto, né? E não é por aí, né? A gente tem que evangelizar esses nossos irmãos e não odiá-los e acolhê-los, né? Eu participei uma vez de um projeto que era de recuperação desses presos através da arte terapia, né? Do desenvolvimento artístico neles. Eu sou professora de arte, né? Era um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas Artes, junto com a Fundação Santa Cabrini. E porque a gente ajudava aquelas pessoas ali, entendeu? A se recuperar, dava um outro ânimo, né? O pessoal lembra muito de alimentar o nosso irmão, de agasalhar, de, de acolher, né? Algumas partes ali da parábola, mas esquece de visitar, de visitar os enfermos e de visitar os nossos irmãos na prisão, né? Eles ficam ali abandonados. Ninguém mais, muita pouca gente vai ali para visitar
ou para dar uma palavra de Jesus para eles, entendeu? E de evangelização mesmo, né? Tem uma Então história é isso. muito legal do Chico, que você deve conhecer, né? Que ele chegou numa cidade, foi visitar um presídio, né? E aí ele, quando ele entra, ele pergunta, né? Quantos somos aqui hoje? É exatamente Porque em algum momento da nossa trajetória pregressa como espírito, nós cometemos crimes também, né? Então, se a gente for isso, olhar a gente como um espírito imortal, que é a visão que o espiritismo tenta trazer para a gente, né? A gente precisa entender que a gente lá atrás também cometeu crimes, né? Mas, enfim, exatamente. obrigada, Bia. Muito A legal gente o tem trabalho, viu? Isso que. é um trabalho muito É, bacana e muito necessário, sim. É, é, e traz esse exercício, né, da gente olhar esses irmãos que hoje estão no erro, que hoje estão na ignorância, como aqueles verdugos que precisam ser acolhidos também, né? Hoje eles são verdugos. Olha o Saulo. Saulo aqui foi verdugo, daqui a pouco ele vai ser o maior divulgador da mensagem do Cristo, né? Então, esse trechinho onde ela fala isso, ele ensinar o irmão a bem-querer os próprios verdugos, é um pensamento muito elevado desse espírito, porque naquela época e hoje ainda, a vibração que vigora no nosso planeta ainda não é esse. A gente ainda não aprendeu a olhar com esse olhar os nossos, aqueles que cometem erro, né? A palavra justiça, quando acontece algum ato nesse sentido, ela é usada de uma forma totalmente contrária à justiça divina. Porque quando a gente vê as pessoas falando, eu quero justiça, na verdade elas querem vingança, né? Porque a justiça divina é que todos tenham os mesmos direitos, que todos tenham os mesmos acessos a tudo, né? Então, esse trechinho eu achei bem legal. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Que aí eu vou passar para o próximo slide. Não? Deixa eu ver quem é que está mais aqui. Silvia chegou. Silvia, boa noite. A Vera. Gente, eu sei que isso é uma questão polêmica, tá? Não gosto de trazer coisas muito polêmicas para o nosso estudo, não, mas às vezes vale a pena a gente pensar um pouquinho, trazer isso para o nosso coração. Vamos lá. É polêmico, moço? eles são nossos irmãos também. Atira a primeira pedra, aquele que nunca falhou. E um dia todos nós seremos luz, inclusive eles. É, E são verdade. irmãos em ignorância, estão em ignorância, mas um dia eles aprendem. São crianças aprendendo, entendeu? Exatamente, assim como a gente, né, Bia? Vamos lá. Isso. Ó, abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens, e em poucos minutos os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeitos. Ninguém sabia o que tinha acontecido ali dentro, né? Que isso? Perguntou um deles a Abigail ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita, né? Já foi adiantando Saulo. Atalhou o moço tarcense, desejoso de antecipar as explicações. E, como tal, amparamo-lo na hora extrema. Um olhar mais severo deu a entender à jovem o quanto deveria conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Ele lançou um olhar para Abigail, como quem quisera dizer: contenha-se, contenha-se suas emoções. Eita, olha o que eu estou fazendo. Bom, eu estou na dúvida se eu pulei algum trecho. Deixa eu dar uma olhadinha, me ajudem aí. Estou na dúvida se eu pulei algum trecho. Não, você não pulou, não, Elaine. Não, tá certinho, Ana? Certinho. Obrigada. Mas deixa eu só colocar meu livro aqui no ponto. Hum. Ah, tá, achei.
Daí a minutos, o velho Gamaliel, olha quem chegou, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Gamaliel chegou e pediu para falar com Saulo. Saulo, ele disse, bom, eu espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou embora. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no Sinédrio e no templo, e acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente provido no meu cargo. Ou seja, ele estava deixando o cargo dele no Sinédrio e no templo, e estava passando esse cargo do Sinédrio, né, para Saulo. Ele estava ali comunicando Saulo disso. O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Entretanto, aí Gamaliel continuou, né? Entretanto, prosseguia o generoso rabino solicitante. Tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro na conta de um amigo. Essa confissão poderá escandalizar-te. Acabo de receber sua visita pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio. Então, Pedro, aqui é muito, muito legal como Gamaliel já coloca Simão, né? Já coloca Simão como seu amigo. Gente, isso tem uma importância tão grande. Isso representa tanto nessa fala de Gamaliel para Saulo, ele falar que Simão, que ele já colocava na conta de amigo dele, que eu acho que eu não sei qual foi o momento que Saulo tomou o maior susto. Se foi quando ele pediu em nome de Simão Pedro ou se foi quando ele falou que era amigo de Simão Pedro. Ou quando ele falou, lá ele será enterrado com muito amor. Com muito amor. Ele colocou muito, ele demonstra em várias pequenas colocações nessa frase dele aqui o verdadeiro sentimento dele do que acabou de acontecer, né? E Saulo fica um pouco irritado com a fala dele, né? Porque ele fala assim, ó. Deixa eu prosseguir aqui, vamos lá. Saulo fala assim: você falou vítima? Olha o pensamento aí, ó. Você falou vítima? Perguntou Saulo admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz. E eu não sou o verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim. É quando a gente comete um erro, que a nossa consciência já está pesada para a gente, né? A nossa consciência já está pesando, mas a gente precisa verbalizar uma defesa para a gente mesmo ouvir a nossa própria defesa, né? Para a gente se convencer de que a gente não está errada. É a briga interna danada. Ele está falando, olha, aqui não tem vítima, não, porque se tiver vítima, eu sou verdugo, é isso que você está dizendo? Eu não sou verdugo, eu só defendi a lei. Para Gamaliel, né? Gamaliel compreendeu a objeção e replicou: não vejas laivo de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local, tampouco se prestam a discussões. A gente não vai debater isso aqui, eu não vou debater isso com você. Mas para não falar a sinceridade, para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceu, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Todavia estou velho e alquebrado para iniciar
qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Aqui Gamaliel já deu já explicou, né, já abriu o coração para Saulo e já mostrou todas as ideias dele, que ele de fato acolheu esses ensinamentos, que ele não se achava mais com forças, e de fato não. Imagino o que seria na idade dele, a esse momento da vida dele, levantar no sinédrio, né, e no templo, porque a questão aqui já envolvia tanto a parte civil como a parte religiosa, né, se levantar no sinédrio e no templo para defender o Messias que ele de fato acreditou que fosse, né? Ele não teria, né, mesmo sem rede social, porque com rede social menos ainda, né? Ele seria massificadamente torturado, mas ele não aguentaria essa pressão. E não era o que ele queria, né? Então, ele resolveu se recolher. Mas ele deixa, né, para Saulo ali uma última. Se o Amado tivesse aqui, eu ia falar assim, Amado, é a última cutucada, a última chance de cutucada de despertar que Saulo vai receber. Ele fala assim, ó, em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos, mas em qualquer idade podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Ou seja, qualquer fase da nossa existência, e não só da nossa existência material, né, da nossa encarnação, mas da nossa existência como espírito, em qualquer momento é um momento de despertar. E é isso que Deus espera da gente. É isso que Ele está esperando, né? Em qualquer momento, podemos e devemos operar a iluminação ou aprimoramento de nós mesmos. Então, a gente chega como o Gamaliel aqui, chega numa certa idade, às vezes essa iluminação ou esse despertar acontece num leito de morte até. Aos olhos daqueles que acham que a vida cessa com a morte, isso deve ser de uma tristeza tremenda, né? Aqueles que acham que o fim da vida é o fim de tudo, quando chegam no fim da vida e têm esse despertar, gente, isso deve ser agoniante demais. Mas bendita a doutrina espírita que nos esclarece, que nos traz o conhecimento de que não cessa, né? Que a vida continua e as oportunidades são sempre renovadas. E que mesmo sendo o leito de morte, se é aí que a gente vai ter o nosso despertar, ainda assim esse momento vai ser o início de muitas e muitas novas oportunidades ainda que virão. Mozinho? Se você está falando. Ó, para quem não viu, vou mostrar de novo, ó, quem está me acompanhando aqui hoje, ó. Boa noite a todos. Hoje eu estou aprendendo de camarote. Hoje você está no lugar VIP? Isso, eu percebi. Ó o Betinho dando tchau para você, ó. Betinho. Opa! Betinho está aqui também do meu lado. Ah, tá no camarote VIP também da Bia. Ah, ele sempre está no meu camarote VIP, em todos os estudos. Ele estuda comigo, ele só não gosta de falar, ele gosta de ficar aqui, quietinho na dele. Ah, Betinho. Betinho, de vez em quando ele fala só quando é muito necessário, né, Betinho? Isso é só gente, Sim. né, Betinho? Ah, É. Bom, alguém quer colocar alguma coisa sobre isso aqui? Cadê o André, hein? Amiguinho, tá muito quieto, tá? Não, eu tava pensando se essa atitude de Saulo antecipou a aposentadoria de Gamaliel, ou se ele já tinha planos, ou foi meio que a gota d'água, ele tava de saco cheio, e falei, não, tá bom, vou me afastar disso tudo, não tô aguentando mais. Olha, eu acho que não. Eu acho que o que motivou ele, de fato,
foi esse despertar e ter a consciência, né? Porque apesar da idade era muito lúcido e equilibrado, a gente viu isso, ter a consciência de saber que nesse momento da vida dele não traria, né? Primeiro que ele seria muito combatido, primeiro que ele seria tido como louco, né? Como de fato foi depois, a gente vai ver isso mais lá para frente. Eu acho que foi uma decisão mesmo do íntimo dele, amiguinho. Eu acho, né? Eu acho. Eu concordo com você, Laine. A descoberta dele, o estudo dele, a aceitação dele, aí juntou também com a idade. Ele não ia, nessa altura da idade dele, já discutir, como ele mesmo já que falou, né? Criar muitos e muitos problemas na idade dele, já não vencia mais. Então, ele resolveu, né? E até que resolveu sim, com essa decisão, né, de estudar mais, de compreender mais e se recolher e aquietar o espírito dele, não é? Porque ele Sim, falou aquietar meu espírito. Isso quer dizer o quê? Não é? e a gente não consegue, né, Ana? A gente não consegue ter noção de o que esse comportamento, essa postura de Gamaliel representava naquele momento ali para eles, né? Isso ia ser um escândalo gigantesco, né, André? Isso seria uma. A gente não consegue nem mensurar o que seria isso. Se Gamaliel, diante do Sinédrio, ainda como membro do Sinédrio e do templo, tomasse essa postura de defender Jesus de Nazaré. O próprio Saulo ia ter que ser contra ele, imagina? O próprio Ia Saulo. ser premiado no céu, Isso. crucificado aqui, premiado no céu, com certeza. Mas Mas eu acho que ele não teria, não sei, né? Não sei, mas que isso seria uma coisa muito revolucionária, seria. Isso ia causar um desequilíbrio muito grande, né? Bom, mas, Você acha enfim, que Gamaliel chegou a se converter em vida? Porque aparentemente ele está nesse processo de transição, né? Ele está com o pé ainda no judaísmo e já está flertando com a doutrina do Cristo, né? Que viria a ser o cristianismo. Mas em nenhum momento dá a entender, não lembro, qualquer coisa me corrijam, tá bom? Dá a entender que ele, de fato, não, agora eu sou agora que sou cristão, né? Agora, enfim, não sei, o que vocês acham? olha, nesse momento aqui, amiguinho, pode ser que não, mas mais para frente, sim. Sim, Não, é que eu também pensei uma coisa besteira. Nessa época não tinha essa divisão clara em uma coisa é cristianismo, uma coisa é judaísmo. O cristianismo era uma vertente, vamos dizer assim, dizendo, né, do judaísmo. Então não seria um baque tão grande, eu acho, nessa uma conversão, assim como a gente imagina, né? Mas de fato haveria lutas nesse caso, porque ele entraria em conflito consigo mesmo, com os seus parceiros de sinédrio, né? Enfim. Eu suponho que ele já tinha uma idade bem avançada, pelo jeito, né? Aparentemente. Eu acho que o principal ponto seria ele receber Jesus como Messias. Eu acho que nem, né, eu acho que esse seria o ponto principal de choque de todos. Então, mas nesse momento ainda ele tá cogitando, ele tá analisando se de fato ele é o Messias, né? Analisando Ah, nesse tá. momento aqui, né? Por Ele isso que tá, ele vai se retirar para. Deixa eu estudar melhor esse tal de Jesus aí. Não tá é, convencido ainda, aparentemente, né? eu acho que ele fez. Ele se retirou e foi estudar. Ele é, foi estudar para entender. Eu acho que ele ficou até o fim dos dias dele estudando, estudando e, né, absorvendo todos aqueles novos conhecimentos. é. Para quem não conhece o livro, a gente ainda vai ter mais um encontro de Saulo com Gamaliel depois de Saulo convertido. E é um encontro muito emocionante também. Ó, e para onde ele foi é o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do isolamento e insulamento, né, constitui sempre a sedução dos nossos antepassados.
e ele foi para o deserto. Eu já falei algumas vezes aqui da simbologia, né, do deserto, tão bonito. E aqui no final ele fala, ó, sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. O deserto majestoso. Sempre constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. A história está repleta, né? Abraão, Moisés, Davi, Elias, Jeremias, mais contemporâneo deles, João Batista, né? Próprio Jesus. Todos buscaram ou passaram ou viveram em algum momento no deserto. E a simbologia do deserto é, é essa simbologia do vazio, né? Que nós, algumas vezes, passamos na nossa vida, porque esse sentimento do vazio traz para a gente a necessidade de entrar para dentro, né? Refletir para dentro de nós, pensar. O professor Severino Celestino, tem gente que não gosta muito, né, dos ensinamentos que ele traz, mas tem alguma coisa que eu gosto assim muito do professor Celestino, e tem uma palestra dele que ele fala do deserto, e ele fala assim, olha, eu já tive no deserto, e o deserto é um lugar onde nada te atrapalha, né? Não tem, você olha assim, você vê um nada. Então, é um lugar que favorece o pensamento, favorece a você entrar, né? A você sentir os seus pensamentos, a você prestar atenção no seu pensamento. É um lugar que favorece isso tudo. Então, quando a gente vai para o deserto, a gente vai para poder se afastar de tudo que tira a nossa atenção, se afastar de tudo que maqueia a realidade para a gente, e a gente vai para a gente poder refletir, se conectar com a espiritualidade, se conectar com Deus. Então, assim, todos esses pensamentos de deserto estão contidos na simbologia do deserto que traz para a gente todos esses povos, né? Todas essas personalidades que passaram pelo deserto. Tá muito bonito. Né, Eu André? gosto. Ó, tá um som aberto, não sei quem é, mas está vazando o som. Verinha, fecha o teu aí microfone, Verinha. Miguinho, quer falar alguma coisa? Você fala tão bem também sobre o deserto? Não, André, fala. com certeza. A história do povo de Israel está totalmente entrelaçada, né? Sobretudo aos 40 anos de peregrinação pelo deserto, né? Onde eles saem da escravidão e recebem as leis mosaicas, né? E todos nós somos convidados a adentrar esse deserto, né? De nós mesmos, enfim. A gente pode pensar, primeiro, do ponto de vista exterior, né? O deserto representa essa, esse autoencontro, né? Porque no deserto não tem sinal de celular, não tem energia, não tem nada. Tipo assim, é o tempo de autoencontro total, né? De meditação, de reflexão, sem distrações, né? E a gente é convidado ir para dentro, né? E é nos nossos desertos íntimos que a gente recebe e reflete as leis de Deus, né? Para poder adentrar a terra prometida, que é a representatividade da comunhão com Deus, né? Do reino dos céus, né? Então é muito legal essa, essa atitude de Gamaliel, que de fato, como a Elaine falou, remete muito aos profetas, né? Que procuravam o deserto, o próprio Moisés, né? É, sem falar os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, mas o próprio Moisés, antes de voltar para liberar o povo, né? Para libertar o povo, com 40 anos no deserto, enfim, os profetas, né? Porque é João um tempo. Batista, né? João Batista, exato. Porque é um tempo de muita utilidade, né? Porque o deserto. É que a gente não tem muita dimensão, porque a gente nunca passou por isso, né? Mas imagina só você não saber o que você vai comer amanhã, né? Porque não tem árvore, não tem nada. Você vai ter água para amanhã,
se você vai ter abrigo para ser protegido do sol, porque não tem nem sombra no deserto. Tipo assim, você é totalmente à mercê, né? Totalmente dependente de Deus. Você tem que aprender a se entregar, assim como a, a povo hebreu aprendeu, né? A confiar em Deus, no maná que caía do céu a cada dia, enfim. E é um ensinamento desse, né? Claro, a gente pode trazer para os nossos desertos íntimos, como disse a Elaine, né? Que são os períodos que a vida nos força a irmos para dentro, né? Geralmente isso acontece muito nas dificuldades, né? Que aí sim a gente procura, infelizmente ainda pela dor, é, o nosso autoencontro, nosso conversar com a nossa consciência, conversar com Deus através da nossa consciência, né? É muito interessante essa figura. Aí eu fiquei com vontade de ir pro deserto também, lendo isso aqui. Calma aí, Eu, vai pro deserto depois do estudo, hein? eu gosto Não muito precisa ir para o deserto, pode ir para uma floresta, para uma praia deserta, pode ir para uma ilha, É. qualquer lugar Eu que seja queria. vazio. Ó, eu vou dar um testemunho sobre o deserto aqui do meu coração, mas alguém abriu para falar alguma coisa. Quem foi? Era eu que eu tô falando que eu gosto demais do seu Vicente Celestino. Ah, eu aprendo muito com ele, sabe? A compreensão da Bíblia. Eu gosto demais. Ele é didático e ele fala exatamente de uma forma que ele traz e dá para a gente fazer o entendimento, pelo menos para mim. Eu gosto muito É, dele. eu gosto também muito, Ana. Eu, Simplicidade dele, a quando eu comecei a profundidade. estudar, a Uhum. aprofundar o meu estudo, alguns anos atrás, os vídeos dele foram os dos primeiros que eu comecei a ver, dele e do Haroldo, foram os primeiros, assim, eu gosto muito dele. Mas eu entendo algumas situações polêmicas que ele cria. Ó, deixa eu dar um testemunho aqui sobre o deserto para vocês. É, eu já falei várias vezes aqui, né? Vocês estão cansados de me ouvir, que eu não era espírita, né? Não nasci em família espírita e tal. Inclusive, eu era até ateia, nem acreditava em Deus, né? E quando eu tive contato com a doutrina espírita, eu tive um turbilhão de sentimentos e pensamentos. Foi um turbilhão, né? E a sensação que eu tive foi que tudo que eu tinha consolidado, que não estava consolidado, mas eu achava que estava dentro de mim, foi esvaziado. Tudo aquilo que tinha sido colocado foi esvaziado. E naquele momento ali eu me senti num deserto. Falei, meu Deus, aonde que eu vou me segurar agora, né? E aí, porque eu me senti nesse vazio, porque foi tudo retirado, todas as certezas que eu achava que tinha foi retirado. Mas aí eu fui em busca de preencher de novo, né, esse deserto de coisas, de oásis que eu poderia me salvar. E aí eu fui cada vez mais estudando, estudando, até aquilo entrar de novo, né? E aí eu preencher, só que agora preenchendo com a água viva, né? A água que sacia a sede, né? Então, que eu encontrei nesse deserto. Muito Então, lindo. essa foi uma sensação de deserto que eu tive na minha vida e que eu agradeço demais, né? Porque hoje eu estou aqui estudando com vocês, graças a isso. E ao contrário de você, Elaine, por toda a minha vida eu vivi dentro desse vazio. Eu tinha esse vazio tão profundo dentro de mim, era um vazio, eu não pertencia a lugar nenhum, eu não me encontrava em lugar nenhum. Eu tinha um vazio horrível. E eu só consegui preencher esse vazio. Quando a gente fala preencher, é só quem sentiu esse vazio, como você acabou de explicar, ao contrário de mim, mas você sentiu. É quando você só entende esse preencher, é quando você realmente se encontra e vai estudando e vai sentindo que aquilo vai, não é, vai enchendo. É incrível isso, incrível. Eu E não vai te tenho preenchendo, né, Ana?
Exato, é uma coisa tão gostosa, parece que a gente se encontra, é como se eu tivesse eu própria me encontrando. E hoje eu entendo que esse vazio, esse preenchimento que eu continuo fazendo, que eu vou fazer enquanto eu tiver olhos, enquanto eu puder ouvir, eu vou fazer. Isso ninguém nada vai me tirar. E eu compreendo hoje que eu próprio estou me resgatando, eu estou indo dentro de mim e me resgatando. É isso que eu sinto hoje, os estudos. Muito bom, Ana, muito bom. Olha aqui que a Silvia colocou aqui, ó, no chat. Estou lendo o chat agora. A gente sempre sai dos nossos desertos mais fortalecidos. Isso também é uma verdade muito grande, né? As dificuldades, ó, o André completou a fala da Silvia aqui, eu colocou, estar no deserto é um bom sinal, significa que não estamos mais escravos no Egito. Olha aqui, olha, a gente está muito simbólico hoje, muito profundo, hein? É, olha, isso que a Ana falou, a Ana não, que a Silvia falou aqui, que a gente sai mais fortalecido, é porque no deserto, como o André falou, não tem nada, né? A gente precisa lutar para sobreviver. E nessa luta a gente se fortalece, né? Os desertos íntimos também são os momentos de silêncio profundo. E é bom estar nos desertos. Isso é importante que a Silvia falou. Nós temos os grandes desertos da nossa vida, né? Que são momentos que a gente passa. Mas a gente pode ter pequenos desertos dentro de um mesmo dia, né? Aquele momento que a gente quer ficar recolhida, a gente quer ficar mais quietinho, mais pensativo, né? São pequenos desertinhos. Não é isso, Silvia? Alguém aqui falou, deixa eu ver, Severino, não Vicente, é Severino Celestino. Eu falei Vicente? Mesma atitude de José de Arimateia. Foi eu que falei, Ah, Vicente. tá. Tome cuidado. Eu não, porque eu troco tantos nomes, né? Eu não tenho trocado tanto, não, né, André? Eu não tenho trocado mais tanto, não. Eu tô mais focada, né? Não, É, mas meu nome não é André, mas tudo bem. tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Aí o André colocou aqui, atribuído a Francisco de Assis. Essa frase está ligada a uma outra que diz assim, que essa de fato foi Francisco que falou. Falou assim, vá e pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Eu coloquei por causa que você estava falando do exemplo de Estevão, né? Que serviu de farol para a irmã, né? Para Abigail, né? Olha só como o exemplo contagia, né? Sim, Ele não conheceu Cristo ainda, e já era um farol de referência, né? De moral, enfim. exatamente. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aqui. Saulo de Tarso estava estupefato, horrorizado, assustado. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. O velho mestre acabara capitulando numa atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamar ele à realidade, quando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas, olha que sensibilidade aí, quase uma sensibilidade mediúnica, né? Percebia as vibrações antagônicas do seu espírito ardoroso e sentenciou: já sei o teor da tua resposta íntima. Julga-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode. Como o André gosta de falar, pela sua lente, né, André? Cada um analisa o comportamento do outro pela sua própria lente, né, íntima. Cada qual analisa como pode, mas não me leves ao enfaro das controvérsias. Aqui estou somente para te solicitar um favor e espero que não me negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente?
Via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos. E aí Gamaliel insistiu, né? Paulo, concede, Paulo. É o último obséquio ao velho amigo. E aí ele, meio que entre os dentes, né? Tá, concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento e foi para o deserto dele. Olha que deserto bonito. Vou seguir aqui. Novamente, rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Debalde erguia a taça das saudações, né? Meio que mecanicamente. E o olhar vago, cismativo, demonstrava o profundo alinhamento em que se engolfara. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar, desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino. Mas até o pôr do sol foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim. Alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas, Abigail retira-se logo após a entrevista de Gamaliel. Emmanuel que dá a entender que ela viu a conversa de Gamaliel com Saulo, né? Ela se retira após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta. A febre da... Como é que é o nome que dá? Ih, gente, esqueci agora. Febre emocional, né? A febre das emoções, né? Emocional, hein? Penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Não quis se envolver com o sentimento de saber que Abigail tinha adoecido. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Então, ela pediu ali aos prantos, né, que levassem ela de volta para a estrada de Jope, onde ela queria encontrar lá os seus amigos. Em vão, Dalila e os parentes procuraram intervir com recursos afetuosos. Ninguém sabia, né, do que tinha acontecido. A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comovedoramente, e dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-lo. E à noitinha, com muito cuidado, a modesta carreta saía de Jerusalém para a estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai, Abigail tivera febre tão alta. Não sei se vocês se lembram, quem assistiu, né, o primeiro capítulo, quando ela também chegou na casa de Zacarias e de Ruth, ela também chegou febril porque ela tinha passado por aqueles momentos difíceis da morte do pai e da prisão de Jesiel. Somente com a morte do pai, Abigail tivera febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. De senho cerrado, né, de rosto fechado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. Enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbido num vulcão de ideias antagônicas, desde muito cedo, né? A gente vê Emmanuel falando isso, dos sentimentos antagônicos de Saulo. E ele sempre escolhendo, né, aquele que levava ao pior caminho. Dirigia-se para Jerusalém com a intenção de não mais voltar a Jope. Ele estava decidido a não mais voltar ali naquele local, a não mais ver Abigail, a não mais ser o noivo dela, até aquele coração nas suas mãos.
Ele estava, naquele momento ali, ele estava decidido disso, né? Queria apagar o passado para enfrentar a própria consciência. Exatamente. Cadê? Deixa eu ver se ela está aqui. Quem trouxe essa. O A Brito entrou. Vera está aqui. A Vera, né, Vera? É isso, né? Que o André acabou de falar, né? A culpa, né, Vera? Que ele queria apagar ali dentro dele. Isso mesmo, Elaine. Me chamou a atenção também a sabedoria de Gamaliel, a idade que traz sabedoria. Naquele momento, ele não quis convencer, não quis passar as ideias, porque ele viu que não era o momento, né? Saulo percebeu, né, achando que ele estava também enfeitiçado, mas ele ali não falou nada, porque ele sabia que aquele não era o momento. E aí eu gostei, até grifei, quando ele fala assim, ó, julga-me fraco, vencido, cada um analisa como pode, né? Até você falou do André que fala, cada um pensa sua ótica. Mas não me leves ao enfado, ou enfado das controvérsias. Olha, muitas vezes a gente fica aí discutindo as controvérsias que não levam em nada, não é? Ele soube esperar o momento certo. Eu gostei muito dessa parte. Demonstrou a imaturidade do espírito, né? Não só física, como também espiritual. E equilíbrio, né, Vera? E equilíbrio, né? Exatamente. Porque aquele, no momento de discussão vazia e inútil, sabe se manter calado, porque sabe que não vai levar a lugar nenhum, tem um equilíbrio aí, né? Nesse comportamento, né? Quando você entende, né, Lani, que na maioria das vezes você pega uma discussão que não vai somar em nada, para provar nada, sabe? Então, muitas vezes você esquece. Porque qual a diferença vai fazer eu provar que eu estou certa ou errada em algo que não vai somar? Então, a paz é a melhor coisa. Ok, tudo bem, tudo bem. Ok, então chega uma idade que a gente não discute mais por tanta besteira que a gente leva toda a nossa vida discutindo, provar, não, eu estou certa, não, mas foi isso que você falou. Não, não, eu vou te provar que você falou foi isso. É o Aí a gente orgulho, perde Ana. tanto A tempo, gente quer estar certo, a gente quer curvar o outro. É muito ou Saulo não ainda. é? E a gente chega numa idade, não sei, que a gente não entra mais nessas discussão tão desgastante que não leva em nada. A gente quer mais é paz, a gente quer mais é ser feliz. Largou, ok, tá bom, whatever que você falou foi isso mesmo, tá é ótimo, tá bem. Ah, sim, você não fez nada, tá bom, não foi você não, eu aceito. Ah, quem sabe, vai lá saber quem foi que fez. Sabe, essas coisinhas bobas. O Brito tá aí, Exatamente. fala com ele. Elaine. Oi? O Brito tá aí, fala com ele. Aí, Brito, você tá aí, Brito? Você está entre nós? É igual a mesa mediúnica. Brito, você está entre nós? Tá quase na hora do estudo dele. Brito, Estamos aqui, sim. Cheguei um pouquinho ó, atrasado, estava ocupado, não deu para chegar antes, mas estou aqui, sim. quem mais? Deixa eu ver aqui. Ah, achei, tá aqui. Tá quase na hora do estudo, né, Brito? A gente já Eu, vai. eu, gos- eu gostaria de Mas falar um texto. nós temos um intervalo de 10 minutos entre o término do seu e o início do nosso lá, viu? Fique Ah, mas tranquilo. ó, né, não é bom você dar essa informação, não, que aí a gente prorroga. Não, até 8 horas que a gente tem que terminar. É 8 horas. Fique tranquila, vai dar tempo, dá tudo certo. Fala, André. Eu gostaria de fazer um testemunho pessoal que eu estou evoluindo, Ah, porque a primeira vez que eu li esse livro, quando chega assim nessa parte mais ou menos, a primeira vez que eu li, eu tava morrendo de ódio de Saulo. Aí na segunda vez, eu já tava com menos ódio. ah. Hoje eu tô lendo, eu nem tô tanto com raiva assim, só tô um pouco com raiva de Saulo, mas um pouquinho, mas não se compara à primeira vez que eu li, que eu tava morrendo de ódio. Queria Ah. trucidar esse Saulo, que é o que ele faz. Agora, talvez porque eu já conheço o que vai vir depois, eu tô até mais. Ah, entendo, vai deixar ele. Ele não sabe Agora mais você tratar já bem. sabe o que vai acontecer. Eu quero ver você ter É, uma história dessa de novo, sem saber o que vai acontecer, e amar o é, verdugo. aí é difícil. Ou pelo menos acolher o verdugo como um irmão em erro, né? Nossa, É. obrigada, André, porque, olha, eu tive tanta raiva desse Saulo. Nossa, como eu tive raiva desse Saulo. Nossa Senhora. Quando ele começou a sofrer, quando eu falo, eu vai ser, não dá,
ficava pensando no que ele fez. E no sofrimento dele, eu ficava pensando, tá pagando, tá vendo como é que... Gente, eu não conseguia ficar com dó dele lá para o final, porque eu fiquei... Sabe, André, a gente não sempre fica agarrada naquilo que dói? Não é isso? Mas aí depois eu fui lendo de novo, e agora exatamente como você. A gente tem aquelas reações quando vê toda aquela ignorância dele, mas já não dói como a primeira vez. Hoje já entendo que a pessoa, ele não sabia o que tá fazendo, ignorante, né? Hoje eu já entendo, né? É. Raiva não, porque o arrependimento é uma fase Bia, não tá dando para ouvir o que você está falando. Não sei o que aconteceu aí com o teu microfone. Não, eu tô falando que a pessoa, eu não fico com raiva, eu fico triste por ver o quanto ele estava equivocado, né? Porque o arrependimento é um rapaz que vem depois, e o quanto ele ia sofrer depois de feito tanta besteira, né? Quantas Muito. besteiras se faz no caminho, né? E a gente sofre, imagina ele que comete assim, atrocidade, como é que ele vai se sentir depois, né? É. A minha preocupação no livro era toda essa, né? Para a primeira vez que eu li. Eu ficava assim, não faz isso, não faz isso para você depois, não faz isso, não. Entendeu? Olha, Entendeu? eu entendi, Bia. Ontem, É, o Tiago Cardoso, quem não conhece, vale a pena conhecer o é, Tiago Cardoso. Ele faz estudos maravilhosos, a gente estudou meio dia com ele. Ele fez a palestra do Encontro no Recanto ontem, e eu estava comentando com o André, pouco antes da gente começar, que ele fez um comentário muito legal que eu não conhecia, o André também falou que não conhecia, que é surpreendente, né? Que ele falou o seguinte: o Evangelho de Lucas, né, a gente sabe que é, Lucas não conviveu com Jesus, Lucas não era nem judeu, nem era romano, né? Nem hebreu, enfim. Grego. E, hã? Ele era grego, não era Grego, romano. desculpa, grego. E ele pegou as informações de Saulo, né? E no Evangelho de Lucas tem algumas parábolas e Maria de Nazaré, ele foi de entrevistar João. Isso, Maria de e Nazaré e João. Maria. Que a gente vai ver aqui. Mas eu quero focar nas informações de Paulo. E aí o Tiago falou assim, ó, por isso que a gente tem algumas parábolas que são chamadas da parábolas da segunda oportunidade, que era o olhar de Paulo para a misericórdia de Deus por ter dado a ele mais uma oportunidade, né? Que são as parábolas do filho pródigo, a parábola do rico e Lázaro, que foi justamente essa última que o Tiago estava falando ontem. Depois eu falo mais sobre isso. E finalmente chegamos aonde? No fim do capítulo. Fim do capítulo 8. Eu vou Quantas vezes falar. você falou que a gente estava... Você falou quantas vezes que a gente estava no Olha, fim? Ana, não sei. Mas se eu tivesse tempo, eu ia fazer um compilado só das vezes que eu falei que a gente está acabando o capítulo. Mas Mas que coisa... olha, eu não sei se o próximo capítulo é emocionante como esse. Mas olha o título: Abigail Cristã. Ui, meu Deus do céu. Que beleza. Amores, vamos encerrar então, 8 horas. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, dividindo essas emoções comigo, me ajudando a entender, a conhecer essa história belíssima, enriquecendo ainda mais esse estudo. A página está em branco aí, vem? Uai, tá em branco? Ih, obrigado, Bia. Só Agora que você para mim. apareceu. Ah, foi readmitida de novo. Vou assinar sua carteira de novo depois dessa. Tá legal. Ninguém falou, ó. Muito bem. É que eu tô com duas telas aqui. Sempre me enrolo, né? Amores, quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar por hoje e se preparar para um novo capítulo? Deixa eu escolher aqui quem é que vai fazer a nossa prece, quem é que vai fazer. Eu vou pedir, não sei se ela não abriu o microfone hoje, nem vi que ela estava aqui.
Eu? Eu faço. Sou eu que você ia falar? Silvia, Oi, Elaine, está me ouvindo? tô te ouvindo. Então tá bom. Então É que eu vamos. estava com o meu cachorro aqui, não estava dando paz para mim. Então vamos lá, meus queridos, é um prazer fazer. Queridos amigos, queridos irmãos, agradecemos por esse estudo bendito, por tantos corações unidos em amor, em companheirismo. Pedimos aos nossos mentores, aos mentores do grupo, a permissão para encerrar esse estudo bendito, que a gente possa ter uma semana iluminada, que as luzes desse estudo possa ter atingido cada irmão nosso que se encontra passando pelos desertos, estão tendo dificuldade em sair, a cada irmão que se encontra em situação de vulnerabilidade, de incertezas, que essa luz emanada desse estudo possa aquecer o coração de cada um, de cada um, e também o coração de cada um de nós, dos nossos familiares e amigos. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Senhor. Obrigada, querida. Boa noite, obrigada. Obrigada, amores. Fiquem com Deus. Até Boa semana noite, que Oi, vem. gente. Fiquem Boa com noite. Deus. Oi. Fique com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau. Boa noite a todos.